Estamos aqui de volta, fazendo aqui a segunda edição, trazendo para você o assunto sobre a predestinação. A predestinação é um assunto que está muito ligado com o assunto da eleição. A eleição é um assunto que está ligado com o assunto do livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. É um assunto que me leva a conhecer melhor a mente de Deus, a mente de Cristo. O apóstolo São Paulo foi aquele que, com muita autoridade, ele fala a respeito disso. E deixo aqui com você a conclusão de que eleição é antes da fundação do mundo. Deus te elege, Deus te escolhe, entende? E te predestina. E quando você vem a manifestar-se cumprindo a predestinação, aí ele te chama. Aleluia. Vamos compreender um pouquinho aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29. O apóstolo São Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, você nota que ele te conhece, ele nos conhece muito antes de nos predestinar. Porque Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então ele não chamaria você, não chamaria nunca o apóstolo São Paulo, se desde o ventre ele não houvesse conhecido, se desde o ventre ele não houvesse sido predestinado. Então, ao conhecê-lo, ao predestiná-lo, então o que aconteceu? Paulo foi chamado, e aos que chamou, a esses também justificou, cumprindo aquilo que está escrito em Romanos capítulo 5. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, você vai ver que aos que justificou, a estes também glorificou. Meus queridos, é um assunto um pouco complexo? Sim, é complexo. É um assunto um pouco difícil de compreender, de entender, mas se você tiver um pouquinho de humildade, você vai compreender. Aqui em Efésios capítulo 1, a Escritura nos deixa claro. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que ele nos elege? Ele nos elege para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Vejam só, eu vou repetir as Escrituras. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Aí vem novamente a palavra predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Então fica aí, não só as minhas palavras, meus argumentos, mas sim as palavras do apóstolo São Paulo a estas duas Escrituras. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe.